Gestão de tempo. E eu costumo dizer o seguinte: ou você é proativo ou é reativo. Ou você faz a sua agenda ou os outros farão por você. Esse é o fator. Agora, você como pastor, você precisa fazer a sua agenda. Porque se você não fizer, você será consumido pelas demandas da igreja. E as demandas virão tempo inteiro. Lembra aquele texto que eu coloquei aqui, que Jesus, quando o povo procurava, eles não tinham tempo nem para comer, Jesus falou assim, vamos para um lugar deserto agora. Jesus se retirava. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte, olhe para mim. Uma pergunta que nós precisamos fazer é essa: qual é a minha função? O que envolve a minha função? Por exemplo, Felipe tem a empresa, cuida lá do departamento dele. Tiago, na mesma empresa, mas os dois têm departamento diferente. Em outras palavras, Felipe precisa saber qual é a função dele dentro da empresa e o Tiago precisa saber qual é a função dele dentro da empresa. Porque senão, se trombam. E quando se tromba, se machuca. É muito importante, e principalmente, se trombar com o Felipe, né? Não dá. Mas os nossos papéis nós temos que fazer. O Tiago trabalha. Tá ótimo. Como pastor, nós precisamos ter clareza qual é o nosso papel, o que a Bíblia nos ensina a respeito da nossa função. Porque nossa tendência é, muitas vezes, ir fazendo as coisas conforme vão surgindo na igreja, e a gente acha que a gente está fazendo certo. E a gente vai se cansando. Eu conheço pastores que muitas vezes eu falo assim, cara, você está na função errada. Eu conheço pastor que que vai fazer orçamento até de comprar tinta para pintar a igreja. Outros até tentam pintar a igreja. Conheço pastores que é aquele indivíduo concentrador que a chave da igreja tem que estar com ele. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Aí eu pergunto para você, precisa ter algum treinamento para abrir igreja e fechar a igreja? Quem faz orçamento, agora vamos construir, nós temos que ver o preço do cimento. Cara, não tem um aposentado na sua igreja que está doido para fazer alguma coisa e que pode fazer o preço do cimento? Ver o preço do cimento? Mas tem um outro detalhe. Eu tenho que... Será que... só acontece na igreja presbiteriana. Mas tem um outro detalhe. E quando a demanda, muitas vezes são as pessoas e nós queremos atendê-las todas. Todas. Então, eu preciso olhar na Bíblia e eu preciso descobrir o que a Bíblia me ensina, qual é a minha função e qual é o meu papel bíblico diante da comunidade. Veja bem, Moisés foi um cara que ele não teve escolha, ele foi forçado a ser pastor. Ou não? Bom, primeiro você percebe, a gente conhece a história toda, a gente conhece a revelação toda, você sabe que Deus escolheu Moisés desde o nascimento. Muitas crianças foram mortas pelos egípcios e ele foi salvo. Pela inteligência da mãe? Não, por uma ação divina. Foi uma ação divina da mãe dele, escondê-lo e depois fazer lá um bercinho, betumar, e colocar lá no rio, né? E o dia que você for no Egito, tem um passeio muito interessante.
Eu fiz esse passeio, pega um barco, tem um jantar no barco, no Rio Nilo, e aí então você tem um show da cultura egípcia, daquelas danças, tem um cara que roda por 1 hora sem parar com aquilo, eu achei, como é que o cara consegue fazer aquilo? O cara roda assim, ó, numa velocidade enorme, sem parar, por quase 1 hora, cara, que é doido. E aí você vai jantando, conforme você vai comendo, e o barco vai rodando pelo Rio Nilo, né? Então, é muito interessante. Mas não foi a mãe dele que foi esperta a fazer isso, é porque havia um propósito na vida. Bom, ele é criado no palácio. Como príncipe, ele tinha escravo que fazia tudo por ele. Príncipe naquela época não tomava banho sozinho, não trocava de roupa sozinho, a comida era servida na mesa, era tudo tinha gente para fazer por ele. O cara não fazia nada. Só que chegou um tempo, e Hebreus, se eu não me engano, é isso mesmo, o livro de Hebreus relata que ele foi formado em toda a ciência do Egito. Então, assim, é um cara que teve um bacharel na melhor universidade, que conhecia toda a ciência do Egito. Só que tinha um problema dentro do processo de Deus na vida dele para libertar o povo, e ele tinha que conduzir o povo pelo deserto, então ele teve que fazer o mestrado no deserto. Agora, como tirar um cara do seu status quo, como tirar um cara da sua zona de conforto, de um príncipe que não fazia nada, para treinar o cara agora com a teologia do deserto. Ele tinha que fazer o mestrado no deserto. Então, Deus cria essa circunstância na vida dele que ele tem que fugir. Agora, é tão interessante, ele foge, ele vai para o deserto, mas ele vai parar onde? Vai parar exatamente na casa de um líder. De um líder. E como não é bobo nada, ele casa com a mulher, com a filha do cara. E se torna pastor de ovelha. Tem muitas lições que nós podemos tirar daí. Se você ler o Salmo 23, você vai ver que a tua vara e o teu cajado me consola. O pastor usava uma vara, que alguma tradução traz como bordão, e um cajado. São funções diferentes. Eu não vou entrar nisso agora, porque são seis lições importantes que a gente tira desse detalhe. Quando ele encontra com Deus, agora, o chamado dele foi de uma maneira espetacular, não foi? Ele vê aquela coisa queimando, aquele fogo, e não consome, a planta fica do mesmo jeito, aquilo chama atenção e ele vai de encontro. Agora, ele não vai com cajado, ele vai com bordão, ele vai com a vara. A vara era um objeto de defesa pessoal, para briga. Então, ele vai na defensiva. Ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo lá, eu vou para a briga. E aí ele é confrontado com Deus. E aí vem todas aquelas perguntas, e ele não quer, manda outro, faz isso, eu não sei falar. Na verdade, ele estava com medo depois dito. E aí Deus fala assim, o que você tem na mão? Ele diz, um bordão, uma vara, joga no chão. Vira uma cobra, uma serpente. Pega lá, vira a vara de novo. A partir dali não é chamado mais de bordão ou de vara de Moisés, é chamado vara de Deus. Ela se torna algo vivo. Aí é através dessa vara de Deus que todos os milagres acontecem. Mas há um fator curioso. Ele vai para o Egito, amando de Deus, ele ouve a voz de Deus, e ele faz tudo aquilo, Deus está com ele. Quando ele entra no deserto com o povo, ele ainda tem a presença de Deus, ainda ele fala com Deus. A nuvem está presente, coluna de fogo durante a noite está presente, tem tudo isso. Mas é tão interessante, queridos, que Deus o chama, Deus o acompanha, Deus fala, mas Deus não deu a estratégia para o ministério.
e ele comete erros. Não é interessante isso? Não é interessante? Cara, e aí eu queria chamar a sua atenção e queria que nós abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 18. Eu queria que nós caminhássemos um pouquinho para ver os erros de Moisés e ver como foi resolvido esses erros. E qual é a função pastoral que ele teve que aprender ali, a lidar. Êxodo 18, o versículo 22 aí não precisa ver agora, porque isso aí é lá na frente, é que faltou um dedo ali, que era na verdade de 1 a 22, né? Então só faltou um, mas nós vamos, e eu não vou ler o texto aqui, vamos ver o primeiro erro cometido por Moisés. Cara, eu fico achando impossível, o cara que teve com Deus, viu Deus, falou com Deus, obedeceu a Deus, foi para o Egito, e agora o cara começa a cometer erros. Então é o seguinte, se Moisés cometeu erro, nós podemos cometer. Então qual foi o primeiro erro de Moisés? A mulher e os filhos atrapalham o ministério. Veja o versículo 2. Alguém lê para mim o versículo 2. Olha só, o que ele faz quando ele... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo Moisés demorou para tirar o povo do Egito? Pastores, vocês que conhecem a Bíblia, me ajuda aí. Esposas, pastoras, quanto tempo? Quanto tempo? Você é a ovelha dele? Não. Então, cordeiro não serve. Eu ia perguntar para ele agora, se era cordeiro ou era bode. Não, a Bíblia não diz quanto tempo. Ficou aliviado agora, né? Mas tem um fato curioso, dá para a gente imaginar. Dá para a gente dar um chute. Na sua visão, Mateus, quanto tempo você acha? Estão te pressionando. 2 a 3 meses. Quem concorda com o Mateus? Eu acho que demorou mais. Sabe por que eu acho? Que quando eu leio a história, e aquela história de que Deus endurecia o coração do rei, aí ele mudava as regras do jogo e o povo... todo aquele processo de preparar o povo para sair do Egito, porque senão o povo não saía. Não saía. Paulo teve que comer para que o povo pudesse sair. Porque o povo também estava numa zona de conforto, mesmo sendo escravos. Eu imagino, 6 a 8 meses. 6 a 8 meses, ou até um pouco mais. Porém, também eu não sei quanto tempo demorou depois, já quando eles estavam no deserto. Mas um erro para mim, cometido por Moisés, foi esse. Primeira coisa, a mulher e os filhos vão me atrapalhar nesse ministério. Eu vou mandar para a casa do sogro. E mandou a mulher e os filhos para a casa do sogro. E lá ficou. Puxa, Moisés estava aliviado, agora não tem a mulher para ficar buzinando no meu ouvido, né? Pegando no meu pé. Agora eu estou sozinho, estou tranquilo aqui, né? Caminhada silenciosa, Então assim, esse foi o primeiro erro, a meu ver, de Moisés. Segundo erro de Moisés, o segundo erro cometido por Moisés, agora sim, quando o sogro, olha para mim, quando o sogro percebe que Moisés tinha esquecido a mulher e os filhos na casa dele e não dava sinal nenhum de que ia buscar, o sogro disse assim, eu vou resolver esse problema. Vou lá levar a mulher para esse cara. Ele casou, tem filho, agora ele se vira. E lá vai o sogro com a mulher e os filhos encontrar com Moisés no deserto. E eu não vou ler, são
10, 11, são 5 versículos, né? Então, eu não vou ler tudo isso, mas eu quero que você saiba o seguinte, que é papo de dois pastores. Dois pastores. Se você perceber, quando os pastores se encontram numa reunião, o papo deles, a igreja deles nunca tem problema. Eles nunca enfrentam crises. Eles estão muito bem e só contam as coisas boas. Olhe para o texto bíblico aqui, eu não vou ler aqui, mas vocês dão uma olhadinha aí para vocês verem o que é que Moisés faz com o sogro. Acho que o versículo 7 começa a dizer alguma coisa. Vamos ler pelo menos o 7? Leia, Mateus, o 7. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocaram saudações, depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó, aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Olha o resultado do sogro. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando da mão dos egípcios, e disse ele: Bendito seja o Senhor que os libertou da mão dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriava. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto, sacrifício a Deus. Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Agora, veja só o que aconteceu. Moisés conta todas as coisas boas e o sogro se alegra, e aí então chama Arão e a liderança, e agora oferece sacrifício e faz uma festa. Um churrasco à noite, com aquele vinho bom, que o sogro trouxe de lá da casa dele, e a festa acontece. Então, esse é um outro erro de Moisés. Esqueceu das coisas, contou algumas, mas nem todas. Esqueceu de dizer exatamente o que tinha acontecido. Porém, Moisés não percebia uma outra coisa. Aí, o terceiro erro cometido por Moisés: colocou o ministério acima da família. Ministério acima da família. O que é que aconteceu no dia seguinte? Olha só, Moisés estava, 3 meses, de acordo com Mateus, 6 meses, de acordo comigo, longe da mulher e dos filhos. Agora, o sogro chega à noite e eles passam juntos, traz ainda líderes, Arão, traz lá, faz uma festa toda, foi até 11 da noite, ou até meia-noite. E o que acontece no outro dia? Moisés vai para onde? O gabinete pastoral. Não é? O gabinete pastoral, é isso que aconteceu. Então aí entra a importância da mentoria. O que Moisés não imaginava, não é? Era que o seu sogro iria ficar ali, iria observá-lo, não é? Então, Moisés vai para o gabinete pastoral, lá ele fica o dia inteiro. Come num restaurantezinho por quilo lá, come de pé. Aí quando é tarde, já está escurecendo, ele está cansado, esbaforido, esgualepado. E ele agora volta para a tenda. Assim, pensativo, ainda ficou mais um tanto de gente lá para atender. E aí, de repente, ele olha, ele vê o sogrão lá. E certamente eles esboçam uma alegria assim, falam assim: ei, meu sogro vai dizer assim, isso que é pastor, dá vida pelas ovelhas. Eu queria ter dois genros assim. Eu admiro demais, louvo a Deus pela vida de Moisés. Olha só, ele dá vida pelas ovelhas. E não é só por ovelhas, né? Pelos bodes, cordeiros, né? E aí, ele vai chegando perto, tenta esboçar um sorriso, ele olha para o sogro, e o sogro não esboça nenhuma alegria. E o sogro diz: o que você está fazendo não é bom.
Em outras palavras, Moisés, você é um péssimo pastor. Vou dizer uma coisa para você, Moisés, seu bacharel na ciência do Egito não te ajudou muita coisa, não. E o seu mestrado no deserto foi uma porcaria. Você não aprendeu nada. Moisés podia ter tido uma reação assim, sogrão, para. Ei, quem ouviu Deus fui eu, não foi o Senhor. Deus fala comigo, falou comigo, não com o Senhor. O ungidão aqui sou eu. O ungidão aqui sou eu. Então, fica no teu lugar, volta para a tua casa e deixa eu fazer o ministério, porque eu sei muito bem. Eu tenho aqui, eu tenho um bate-papo direto com o Pai lá em cima. Eu tenho uma conexão direta. Se eu precisar de conselho, eu vou direto lá. Mas ele não falou. O que ele diz? Ele diz, o sogro ainda continua dizendo, você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executar sozinho. E eu creio que o sogro falou mais. O sogro falou para Moisés assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que eu acho que você deveria ter feito ontem à noite? Cara, Arão estava lá. Você deveria ter chamado Arão e falado assim, Arão, amanhã vai para o gabinete pastoral, cuida dos meus bodes lá, porque eu vou tirar 3 dias, vou com a minha cheirosa para o deserto e eu vou desfrutar dos 6 meses que eu fiquei longe. Eu já tinha 80 anos, mas, né? O sogro assim, você devia ter feito isso. Arão podia ter cuidado do gabinete pastoral para você. Você teria que sair com a sua esposa, com a sua cheirosa. Mas você não fez. Eu vou dizer para você o que vai acontecer. O que vai acontecer se você continuar assim. Vai acontecer o seguinte, você vai ter um infarto. Você vai amanhecer com dor no peito. Não vai dar tempo de você chegar no médico. Você vai ter um infarto. Você vai morrer. A sua esposa vai achar um cara mais bonitão do que você, com mais dinheiro do que você. Até as fotos que ela tem com você vai ser jogado fora. E o pior é que os seus filhos vão chamar o outro de pai. Mas tem mais, Moisés. Tem mais. Tua igreja, daqui 6 meses, vai ter um novo pastor. E ele vai ser o herói. Você não vai ser nem lembrado. Nem seu nome vai ser falado mais aqui. Mas, sogro, o senhor não entende. O senhor não entende. Essa gente briga lá. Tem um quiprocó na família, corre para o meu gabinete pastoral. Tem um problema com o filho, corre para o meu gabinete pastoral. O cara tem um problema na empresa, corre para o meu gabinete pastoral. Faz fila. E eles querem saber que decisão tomar, vem para mim. Tem problema? Vem para mim. É um povo difícil, chato demais. Eu tenho que estar lá. Aí o sogro resolve dar um conselho para Moisés. E aqui, a meu ver, queridos, essa é a primeira função pastoral. É a primeira coisa que o pastor tem que aprender. E tem que levar a sério. Veja só o que é que o sogro disse a Moisés. Veja, alguém leia o versículo 19 para mim. A primeira função pastoral é orar. É orar. É orar. Vocês estão me ouvindo? É orar. É estar diante de Deus. É ouvir Deus. É interceder pelo seu povo. Vamos ver o versículo 19, alguém lê para mim, por favor. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Faz o quê? O que é que ele faz? O que é que ele tem que fazer?
Ô, estão acordados? O que vocês entendem de que o sogro disse a ele? O sogro disse assim: Moisés, deixa eu dizer uma coisa, você está fazendo a coisa certa da maneira errada. E é possível nós, pastores, estarem fazendo as coisas certas de maneira errada. Nós, pastores, muitas vezes nos envolvemos com um monte de tarefas, com um monte de coisa, atendemos um monte de gente, envolvemos, queremos decidir até que cor que se pinta a igreja, fazemos orçamento de lata de tinta, de cimento, corremos para cá e para lá, e eu sei de muitos pastores que chegam no final da tarde e não tiveram tempo com Deus. E muitos têm sentimento de culpa porque a semana se foi e ele não teve nem tempo de preparar o sermão, e aí ele olha para os seus arquivos, ele pega um sermão que ele já pregou um tempo atrás, e ele dá uma garibada nele, uma enfeitada nele, e aí ele prega o sermão requentado. E o povo tem que comer a comida requentada. Simplesmente porque ele foi negligente com o seu tempo. Os sermões, os nossos ensinos, eles têm que ser uma consequência natural do nosso tempo com Deus. A primeira função pastoral é orar. Quantos membros tinha a igreja de Moisés? 600 mil? Sei lá, homem e as mulheres, o que é mais? 1 milhão, 1,5 milhão. Isso era sem contar as mulheres e as crianças. Cada judeu tinha 5 filhos, 3 mulheres. Imagina. E 5 cada uma, né? Cada uma. Queridos, mas olhe para mim. A primeira função pastoral é orar. Leia de novo, Bruno. Leia de novo. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei que Deus esteja represente o povo diante de Deus. Olha assim, represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Isso é intercessão. Então, pastores, você quer revitalizar a igreja? Você quer que a sua igreja cresça? Sua primeira tarefa é descobrir o que Deus está fazendo na sua comunidade para que você se torne parceiro de Deus nesta obra. Ontem, Mateus falou de sensibilidade. E a sensibilidade é descobrir o que Deus está fazendo ao seu redor. Agora, como é que você descobre o que Deus está fazendo na sua sociedade, na sua comunidade? Ou onde a sua comunidade está localizada? Diante de Deus. Você só vai perceber o que Deus está fazendo se você gastar tempo com Ele, ouvi-lo. E a oração, queridos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a oração não muda o coração de Deus e não dobra o braço de Deus. Mas a oração muda a mim e faz com que eu me torne sensível para que eu possa perceber onde Deus está trabalhando para que eu possa cooperar com Ele. Para que eu possa me juntar a Ele naquilo que eu estou falando. Eugene Peterson tem uma colocação muito interessante em um dos livros que ele diz o seguinte, que muitas vezes quando uma família o chamava, e quando ele atendia essa família, quando ele chegava lá, ele tinha percebido que Deus já tinha chegado antes dele. Antes dele. Então tudo que ele tinha que fazer era saber o que Deus estava fazendo. Senão, muitos de nós, pastores, temos atrapalhado Deus na expansão da obra. Como é que a gente atrapalha Deus? Eu vou te dizer. Muitas vezes Deus permite que o problema aconteça na vida de uma família, porque Deus quer transformá-la, Deus quer puxar a orelha e nós vamos lá, tentamos resolver o problema quando Deus está querendo que a coisa aconteça. A gente trabalha contra Deus. Agora, quantas horas por dia Moisés teria que interceder por 1,5 milhão de pessoas? Estar diante de Deus para ouvi-los. José João, de Manaus, uma vez no carnaval eu trouxe um grupo de americanos e nós fomos para lá. É a primeira igreja que eu vi
Naquele carnaval, ele, em vez de fazer retiro, que as igrejas fazem para os jovens, de medo que os jovens vão pular carnaval, então tira os jovens da cidade e põe no retiro, José João preparou 1.500 jovens para entrar no sambódromo, no meio do povo, para levar o evangelho. E os americanos ficaram assim, cara, a gente pode ver? Aí falei com o José João, disse, olha, é muito perigoso, mas vocês podem ir lá, mas fica, pezinho, até meia-noite no máximo, deixa, porque é de madrugada que o bicho pega. O relatório, no dia seguinte, 353 pessoas caíram endemoniadas, foram trazidas para o templo, foram libertas, e eles pegaram nome, endereço, etc., para visitá-las. Os americanos ficaram tão empolgados com aquilo que chamaram o José João para falar numa conferência de plantadores de igreja nos Estados Unidos, na Califórnia. E José João aceitou. Não sei se vocês conhecem o José João, mas é um homem desse tamanho, amazonense, parece um índiozinho, todo peludo, e uma voz baixinha, assim, ele fala assim, calmo, baixo. Ele não tem variação de voz. E aí eu fui o intérprete dele. Então ele voou para Atlanta, para minha casa, peguei e no dia seguinte nós voamos para a Califórnia. Chegamos no hotel, ele disse para mim, o café da manhã era até às 8, ele falou para mim assim, Pezzini, daria para a gente orar um pouco amanhã de manhã antes do café? Eu disse, claro, dá. Que hora que você quer? 6 horas? Eu estabeleci o horário, né? Sem perceber, depois eu achei que eu estava correto, né? Aí, 6 horas ele bate na porta do meu quarto. Abri a porta, primeira coisa que ele falou comigo, pois é, hoje Deus me acordou 4 horas da manhã para orar. Eu falei, ufa, ainda bem que eu falei que era 6, né? Ali nós oramos por mais 1h30. Fomos para o café, fomos para a conferência. No dia seguinte, 6 horas da manhã, estava o José João lá. A mesma palavra. E eu disse, engraçado, Deus tem um horário marcado com ele e acorda ele 4 horas da manhã para orar. Foram os 3 dias. Queridos, quem conhece americano e a cultura americana, americano não chora, não demonstra emoção e quando eles se emocionam, eles pedem desculpas. No final da conferência, aqueles pastores soluçavam, choravam. E eu perguntava, será que é por causa do meu inglês ruim que eles estão chorando? Cara, e eu fiquei aqui, aquele homem, falando baixinho daquele jeito, tocou o coração daqueles pastores, e você tinha a impressão que a glória de Deus tinha pairado sobre aquele lugar de uma forma que você podia tocá-la. E ele voltou para Atlanta comigo. E a coisa continuou do mesmo jeito. A minha casa era uma casa grande, tinha embaixo, assim, 4 quartos em cima, e quarto nós de casal, os quartos eram assim. Então, da porta do meu quarto dava para ver onde ele estava, o quarto que ele estava dormindo. E aí eu escutava ele para o banheiro às 4 horas da manhã. Aí eu olhava por baixo da porta, a luz estava acesa. E quando eu levantava, teve um dia que eu levantei, dei uma espiada assim, a porta estava meio aberta, ele estava ajoelhado na cama, orando. Há 2h30. Depois, quando ele descia para tomar café, já tinha passado 3 horas. Ele orando. Depois, conversando com ele, ele me disse, Pezzini, toda segunda-feira, ele tinha 3 cultos na igreja dele. Toda segunda-feira ele ia para uma chácara da igreja, tinha que cruzar o rio de bote, e lá ele ficava sozinho, o dia inteiro. E a igreja dele tinha 14 mil membros. Não sei hoje, porque ele não é mais o pastor da igreja. Antônio Elias. Eu tive o privilégio de hospedar Antônio Elias e Maria José na minha casa.
E me arrepia. Porque eu tive a impressão de hospedar anjos. E a história contada do Antônio Elias, que me emociona, presbiteriano, pregou na minha formatura sobre o Salmo 116, dentro daquele antro que é o seminário, onde é difícil de Deus estar presente lá, onde aquelas cobras criadas nem acreditavam no poder de Deus. Na metade do sermão, esse homem estava chorando, e eu olho para trás, aquela gente toda em lágrimas chorando. E a história contada que uma vez ele foi pregar numa determinada igreja e tinha um quarto lá de fora que ele estava dormindo, e o pastor da igreja à noite foi procurá-lo, saber se ele precisava de um chazinho e etc. Aí chegou lá, ele não está no quarto. Aí o pastor sai pelo pátio da igreja procurando, vê que a porta da igreja estava um pouco aberta, o pastor olha, está lá o Antônio Elias com os 2 braços levantados no altar, e segundo esse pastor, havia uma coluna de fogo sobre ele. Não estou falando de pentecostal, não. A gente está acostumado, pentecostal, ver fogo. E nos anos 90 eu já vi até, fui orar no mato e pegou fogo mesmo. Eu vi. Mas Antônio Elias, presbiteriano. E quando ele veio para minha casa, um dia eu perguntei: reverendo, eu tenho uma curiosidade. Como é que o senhor consegue ficar na igreja presbiteriana? Ele olhou para mim, pensou e falou assim: Pezzini, quando eles me proíbem de dar aleluia, eu dou glória a Deus. Quando eles me proíbem de dar glória a Deus, eu dou aleluia. Irmãos, não se revitaliza uma igreja. Não se faz igreja sem Deus, sem a presença de Deus. Pastores bem-sucedidos são pastores que aprenderam a gastar horas diante de Deus. Há tempo eu tomei uma decisão, combinado com a minha esposa, eu não atendo pastores na parte da manhã. As minhas manhãs é gasta diante de Deus. E nós temos que aprender, essa é a primeira responsabilidade do pastor, a primeira função pastoral, é orar. Se você não aprendeu isso, você não aprendeu a ser pastor. Essa é a realidade. Segunda função pastoral. Ensinar. Verso 20. Alguém leia para mim o verso 20. Olha que coisa interessante. Ensinar. Mas há uma maneira de ensinar. O texto diz ensinar o que e como. O que é informar? O que é cognitivo? O que o apelo é intelectual? E também temos que fazer isso. Mas o como é emocional. O como é coração. As pessoas são transformadas não pelo conhecimento que têm. Não. Conhecimento por si só não transforma vidas. Eu estava em Campo Grande falando para um grupo de 35 pastores, mais ou menos, e eu fiz essa afirmação. Mas eu estive na casa de alguns, porque eu conheço o pastor pela biblioteca. Quando você chega na casa de um pastor, que leva você para a biblioteca, tem lá 3, 4 livros, eu falo, esse não vou perder meu tempo com ele. Ou então eu conheço a mentalidade do pastor pelo tipo de literatura que ele lê. E eu tinha percebido a literatura que esses caras estavam lendo. Aí, durante a minha fala, eu disse isso, que conhecimento por si só não transforma a vida. Conhecimento é bom, pastor deve conhecer, pastor tem que ler, pastor precisa saber para ensinar. Pastor só consegue dar o que ele tem, só consegue ensinar o que ele é.
Porém, o conhecimento cognitivo não transforma vidas. Aí um pastor me contestou. Eu ouvi, como bom professor. Aí eu disse, irmão, então eu quero provar para você que a minha tese é correta. Eu disse, nós presbiterianos, aí eu nadei porque eu estava no meio deles, nós presbiterianos muitas vezes nos orgulhamos pela nossa educação teológica, pelos cursos que fazemos. A maior parte de vocês tem mestrado, uns de vocês aqui têm doutorado. Vocês não acham que então a nossa igreja deveria ser a maior igreja do Brasil? Eu disse, mas deixa eu pôr um pouco mais de pimenta nesse negócio. Eu disse, se conhecimento por si só transformasse vidas, nós não teríamos pastores, viciado em pornografia, sendo disciplinado por adultério. Aí houve um silêncio fulcral. Aí você viu um mosquito voando. Aí eu continuei. Aí lá fora no cafezinho, aí veio um colega, me puxou pelo braço assim de lado e disse assim, Fezine, ainda bem que você não conhece ninguém aqui. Sabe por quê? Aquele cara que te contestou está sendo disciplinado por adultério. Nós precisamos aprender o que e como. O como é exatamente aquilo que o Mateus colocou antes, eu não preciso falar muito que o Mateus já colocou, que é a parte emocional, que é o coração, que é onde a transformação acontece. E aí nós precisamos aprender, e se você prestar atenção tanto em Mateus quanto Lucas, quando Jesus envia os discípulos, ele manda os discípulos fazer o que e como. O que eles tinham que fazer e como devia fazer. Acontece que na nossa educação, que herdamos dos gregos, etc., nós viemos de um mundo onde o discurso ele é exaltado. Antigamente a gente aprendia a fazer um discurso. O sermão era realmente um discurso, era só o quê? O apelo era intelectual. A mensagem era para o cérebro. E é por isso que nós informávamos os crentes a respeito dos princípios bíblicos. Mas os crentes sabiam muito, mas a vida era uma pobreza. Pastores com alto conhecimento, mas uma vida trágica. Porque o apelo era cognitivo. Nós precisamos mudar a sintonia. Sabe, quando há ruído no canal, você vai lá e mexe. Nós precisamos aprender o que e como. O que devemos ensinar e como devemos ensinar. O como. A transformação parte do coração e não da mente. Qual era a diferença entre Jesus e os fariseus? Jesus dizia assim, faça o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. A diferença é que Jesus ensinava os mesmos princípios, só que de maneira diferente. De maneira diferente. E se você for estudar parábolas, você vai perceber que parábolas é um apelo de uma mudança de cosmovisão. Jesus ficava observando o que as pessoas estavam conversando, o que estava acontecendo, ou os discípulos, daí ele vinha com a parábola. Mudança de cosmovisão. Contando histórias. Então, esse é um fator interessante. Vamos tocar o barco, senão a gente perde o almoço, né? Então, vamos lá. Terceira função pastoral. Equipar líderes. Verso 21. Alguém pode ler para mim rapidinho? Mas escolha dentro de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos honestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10.
Esse, então, é um ponto interessante, equipar líderes. Só que é um segredo em equipar líderes. O segredo é que também, por causa de você ter uma vida de oração e de ensinar através do como, a transformação de vida, você vai perceber a qualidade da sua liderança e a capacidade. O texto aqui são líderes capacitadores. Mas há um fator interessante, você vai ter que discernir se um líder é capaz de liderar 10, você não vai dar 100 para ele liderar. Se a capacidade for de liderar 100, você não vai dar 1000 para ele liderar. Essa é uma das questões interessantes. Então, eu quero pôr o outro aqui, porque vai estar junto aqui. A quarta função pastoral é delegar. Essa questão não é tão simples como as pessoas percebem. O delegar é realmente difícil. Verso 22, nós lemos o 21. Continua aí, Mateus 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Então, veja só. Delegar. Delegar o que os líderes precisam saber sobre o que eles vão liderar. Né? E esse é um fator interessante. Você sabia, agora olhe para mim que isso é sério, você sabia que 80% de tudo que você faz, qualquer um pode fazer? 80% do que você faz, as pessoas não precisam ter nenhum tipo de especialização, nada. Qualquer um pode fazer. Por exemplo, fazer, como eu brinquei, e é verdade, eu ouço isso dos pastores, o pastor se orgulha de ir lá mostrar templo, coisas, como se isso fosse algo importante. Muitas vezes eu já cheguei a falar para o pastor, cara, acho que você está numa função errada, você deveria ser engenheiro, mestre de obra, alguma coisa, não é? Então, esse é um fator interessante, falei mesmo, né? E quem me conhece sabe que eu falo. Fazer orçamento de tinta precisa de alguma habilidade? Saber preço de cimento precisa saber alguma habilidade? Saber anotar, né, o número. Aquela loja lá está mais barata do que essa aqui. E se for aposentado, ele vai amar andar de loja em loja, ele não vai nem ligar. Ele vai andar de loja em loja, agora ele tem o que fazer, né? Ele vai lá fazer. Então, 80% de tudo que você faz, qualquer um pode fazer. O grande problema é que o pastor ama fazer o que não deve fazer. O pastor ama fazer aquilo que outros podem fazer. 15% de tudo que você faz, um grupo equipado, treinado, pode fazer. 15%. Se você equipar, treinar, pode fazer. Por exemplo, se a sua igreja precisa de um cara para cuidar do som, não tem, a igreja pode juntar e pagar um curso, mandar o cara fazer um curso lá, como é que chama o curso lá, de mixar o som e etc., e ele volta para fazer. Nós temos um menino ali, tá lá, quietinho, atrás da câmera, e para pegar o pezinho é duro, que ele só fica andando para cá e para lá, não é? Então dá um trabalho enorme para ele. Então, tá lá. O Mateus não está lá, o Mateus não está lá atrás da câmera. Porque é alguém que pode fazer isso. Esse é um detalhe. Mas, cara, eu tenho uma dificuldade enorme, eu não consigo tocar. Bom, eu também não sei tocar. E por onde eu passei, a igreja cresceu. Até a mulher que tocava eu mandei embora. Até agora tá bom. Mas alguém pode tocar, alguém na igreja pode tocar. Vamos ficar tocando piano embora, aí não vai, o pastor vai embora. Mas sabe, eu conheço pastores que se não for ele que está tocando lá, ele acha que o culto não vai ser bom. Tem o Cássio, Mateus conhece, nosso amigo do Sara, é um exímio violonista. Cara, eu não conheço ninguém que toca como o Cássio. O violão fala na mão dele. E todo ano eu vou pregar na igreja do Cássio, no aniversário da igreja, e eu nunca vejo o Cássio tocando.
Quando o Cássio chegou lá, os músicos chegam assim, pastor, você não quer tocar? Não, você vai tocar. Há momento, eu já vi quando ele levou alguns músicos lá, os dois tocaram. Há momentos que tocaram. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que se o pastor precisa aprender a delegar, equipar líderes e delegar, isso é função pastoral, função nossa. Então, quando a mulher foi embora, o que eu tive que fazer? Buscar gente da igreja que tocava, montei a banda. E muitas vezes você tem que pegar o careta lá, que quem quer pão, e botar ele fazer um curso. Paga um curso para ele. Eu vejo meu neto, 12 anos. Cara, tem hora que eu tenho vontade de falar assim, dá para você dar uma tréguazinha? O cara vive com o violão na mão o tempo todo. E aí, está tocando nos adolescentes. E agora começou piano. Vovô, quero que o senhor veja essa música aqui que eu aprendi no piano. Vem cá, vai lá. Agora eu tenho que ouvir ele tocar piano, além de violão, ficar o tempo todo lá ouvindo. Gente, essa pessoa precisa ser incentivada pelo pastor. A igreja precisa investir nessas pessoas. Agora, 5% de tudo que você faz, só você pode fazer. Não transfere isso a ninguém. Isso é responsabilidade sua. Só você pode fazer. Porque deixa eu dizer isso, até marido da sua esposa, se você não cuidar, o Ricardão cuida. Então, cuide da sua esposa. Cuide do seu marido. Cuide dos seus filhos. A vida dos seus filhos é importante para você? Então, cuide, não manda para casa do sogro. A sua esposa é importante para você? Não manda para casa do sogro. Senão você vai ter que buscar, senão o sogro vem trazer. Essa é a verdade, queridos. Então essas são funções pastorais que nós precisamos entender. São 4 funções pastorais. Se você fizer essas 4 coisas, você está fazendo o que a Bíblia mandou você fazer. Mandou você fazer. Orar, ensinar, equipar líderes e delegar. Agora, delegar não é uma tarefa fácil. Muitos pastores têm problema para delegar. E para delegar precisa ter habilidade, porque o texto também diz delegar para quanto, né? Acho que versículo 22, se eu não me engano. Quer dar uma olhada? Versículo 22 aí. Estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Mas ele aí era para delegar para... acho que é o 21, então, delegar... Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50... Isso, então até para delegar há critério. Então, há critério para delegar. E aí você vai dizer o que eles têm que fazer. Então, quando um líder que você delegou uma função, agora delegue, quando você delegar algo para alguém fazer, delegue dizendo o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer. E outras pessoas não fazem aquilo que a gente imagina que ele faz. Que a gente gostaria. Ele só vai fazer aquilo que você cobra. Então, quando você delegar algo para alguém, e o tempo que ele tem que te entregar, quando chegar na metade, liga para ele e diz assim, ô fulano, como é que está o trabalho aí? Tudo bem? Tá tudo bem, pastor. Não, só quero te lembrar que a data é essa. Então, lembra o dia que você tem que entregar? Porque as pessoas não fazem aquilo que a gente espera, só fazem aquilo que a gente cobra. Líderes precisam aprender a delegar. Há critério no delegar, você tem que descobrir quais são as pessoas e mostrar que a importância está no envolver o trabalho. O chefe de 1.000 não é mais importante do que o de 10. Todos vão fazer a mesma coisa. Então, isso é importante. Agora, aí as funções são capacitadores, pessoas que você viu e sabe que elas são capacitadoras. Então, conhece sua função no corpo de Cristo e tem habilidade para reproduzir. Então, você precisa saber, essas pessoas precisam saber qual a função delas no corpo de Cristo, para que elas pudessem funcionar.
que mais? Tementes a Deus. Então, cuidado com pessoas, elas precisam ser piedosas, saber chorar com os que choram, não é? Ter interesses dignos de confiança, em quem confio sem restrição alguma. Aquele cara, eu confio nele. Eu ponho minha mão no fogo por ele, porque eu discipulei, eu sei quem é, sei que ele é digno de confiança, então eu posso confiar nele. Não gananciosa, aí é difícil. Você achar um líder não ganancioso, mas é possível. Normalmente eu trabalho aqui as 5 parábolas de Lucas, e eu não vou fazer isso agora por causa do tempo, mas é muito interessante. Primeiro, quando eu falo das 5 parábolas de Lucas, os pastores não conseguem citar as 5. Eles sabem da ovelha perdida, do Drácula, né? Do Drácula perdido, né? E aí do filho pródigo, já não sabe a 4ª. E nem a 5ª. Só que a dica hermenêutica para vocês, essas 5 parábolas não podem ser interpretadas isoladamente, porque elas só têm uma função. E aí eu vou dar para vocês o ouro. A chave hermenêutica está no versículo 14 do capítulo 16. E o que Jesus estava fazendo todo com eles era mostrar que eles eram avarentos. Ovelha, dinheiro. Moeda, dinheiro. O filho que sai de casa, por causa de dinheiro. O filho que fica, por causa de dinheiro. O administrador infiel, por causa de dinheiro. Então assim, quem tem 100 ovelhas, perde uma, perde quanto? 100 ovelhas, perdeu uma? 1%. Mas o cara era tão avarento que ele não conseguia, não admitia perder 1%. Ele deixava as 99 e saía correndo atrás. E o texto termina assim, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Olha o contraponto. Quem tem 10 moedas, perde uma? Perde quanto por cento? 10%. A mesma coisa acontece. E quem tem 2 filhos, perde um? 50%. Agora você já notou que o dono da ovelha sai correndo atrás. A moeda sai correndo atrás, mas o pai não sai correndo atrás do filho. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado no ler é que diz, e o pai, chamando os 2 filhos, repartiu com eles a herança. Então o que ficou em casa recebeu também a herança. E o trocadilho do capítulo 16, no versículo 8 e 9, quando Jesus faz aquele trocadilho que muitos pastores leem de uma maneira errada, achando que Jesus está elogiando mesmo o administrador infiel e que nós tivemos... Não, Jesus, quando o administrador faz isso, fala assim, eles vão me receber em sua casa. E Jesus fala assim, e se você fizer isso, você será recebido nas mansões eternas. E agora, o versículo 14 diz, e os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e ridicularizavam. Qual é a quinta parábola? Tchan, 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 tchan. Qual é a quinta parábola? Que é a conclusão das 4. Rico e Lázaro. O rico morre e vai para onde? Lázaro morre e vai para onde? Bom, vocês não falam, gente. Aí eu tenho que ficar até 12:30, né? O que Jesus está falando? Que os avarentos vão para o inferno. E aí os fariseus ficaram macho. É essa a conclusão. Vocês criticam porque eu estou comendo com os funcionários públicos aqui do Império Romano e com os pecadores, mas enquanto vocês são avarentos. Vocês são avarentos. E sabe para onde vão os avarentos? Para o inferno. Essa é a conclusão. Aí, meus queridos irmãos, então quando nós formos equipar líderes e treinar, nós precisamos estar atentos para trabalhar o coração deles, porque todos nós somos avarentos, em maior ou menor proporção. Sabe por quê? Porque a avareza é um pecado da carne. E Paulo diz que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, é responsabilidade nossa. E se você ler lá a lista de pecados que Paulo coloca, a avareza é a mãe de todos esses pecados. Então, líderes não podem ser gananciosos.
precisa ter certeza, nós precisamos ter certeza que eles foram transformados. Transformados. Né? E Moisés aceitou o conselho do sogro. Que coisa boa. Ele estava fazendo a coisa certa da maneira errada, agora ele aceita o conselho e resolve o problema. Resolve o problema. Agora sim ele tinha tempo para a cheirosa dele. Ele tinha tempo para cuidar do filho. Não precisava mandar para a casa do sogro, porque o sogro já tinha trazido para ele. Não é? Ele agora, lá para frente, ele entra em burnout. Ele entra em burnout. E ele reclama a Deus. E ele chuta o pau da barraca. Foi eu que dei cria a essas pragas. Por acaso sou eu? Aí Deus fala assim, calma, Moisés. Eu tenho a solução. Se esse que você colocou em prática agora não é suficiente, escolhe mais 70 aí. Eu vou tirar do espírito que há em você e vou colocar neles ali, e eles vão te ajudar você a carregar a carga. Deus deu mais 70 para ajudá-lo. Então, irmãos, todo o potencial para revitalizar uma igreja está dentro da nossa comunidade. O que nós temos que fazer é descobrir a nossa função e como fazer. Não é? E o almoço está cheirando. Pergunta, crítica, discórdia. Não, discórdia não pode. Mas discordar pode, né? Discórdia não. Diga, igreja não tem cargo. Igreja tem função. Cargo é empresa. As pessoas são colocadas para desempenhar uma função no corpo de Cristo. A Ralph Neighbor coloca dizendo que é o seguinte, se a pessoa se converte e você não investe nela, e no final, até o final do primeiro ano, se você não a colocá-la no lugar que ela deve funcionar no corpo de Cristo, você nunca mais consegue tirá-la do banco. E isso uma vez me levou a perguntar qual era o tempo de fazer isso. Na verdade, você caminhando com as pessoas, nós não temos tempo de falar isso, né? Mas você traz as pessoas para caminhar com você, para elas verem como é que você faz. Depois você dá responsabilidade, você acompanha. E depois ela vai fazer e você vai observar. E então, assim, na verdade, não há um tempo que você pode fazer isso. Você tem que acompanhar as pessoas e você vai perceber se essa pessoa eu posso fazer isso. Umas vão demorar mais do que outras. Quando eu estive na revitalização de igreja, eu fiquei surpreso que os novos eu poderia colocar muito mais rápido do que aqueles que já estavam no banco há muito tempo. E muitas vezes esses novos acabavam liderando aqueles mais antigos. E você nunca vai evitar a crítica vai haver sempre. Sabe? Isso vai. Mas ele converteu ontem. Só que o cara, eu ficava, por exemplo, um líder dos jovens que eu coloquei, o cara tinha se convertido, no final do ano ele está liderando os jovens que tinham nascido na igreja. Está lá, o tempo todo. Então, assim, não pode dizer o tempo. Você acompanhando é que você consegue saber se o momento é esse. Agora, lembra de Paulo aos Efésios? A maturidade se dá no desempenho do ministério. E nós erramos muitas vezes de achar que ele precisa ser maduro para poder fazer o ministério. A gente não pode inverter o versículo 12 e 13, tem que ser o capítulo 12, 13 e 14. O que nós fazemos é 12, 14 e 13. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que tem que ser daquele jeito. Né? Então, assim, é tênue, é um desafio, e não significa que você não vai errar. O texto não diz, mas certamente alguns desses caras se rebelaram contra Moisés e etc. Dos 70. Isso, exato. E outra, eles usaram argumentos corretos. Eles usaram argumentos corretos para convencer a congregação. Por acaso Deus só fala com Moisés, não fala com nós também? E a resposta seria, claro que fala. Então eles usam e se rebelam. Agora, Deus se encarrega de resolver o problema para Moisés, não é verdade? E Moisés ficou livre deles. Eu fico pensando em Josué e Calebe.
Pô, é Josué e não Caleb? Por que não é Caleb e Josué? Né? Então, assim, esses são detalhes que nós vamos enfrentar como líderes. A gente vai ter gente se rebelando, a gente vai ter gente criticando, mas nós precisamos aprender a fazer isso. Não sei se respondi, mas essa é a questão. Diga, você já leu o livro do Pires Caseiro, Líder Emocionalmente Saudável? Pires Caseiro conta, acho que é nesse mesmo que ele conta, primeiro ele foi para Porto Rico, aprendeu espanhol, porque ele queria desenvolver uma igreja hispana. E depois que começou a ganhar vários hispanos, ele trouxe um pastor hispano para poder pastorear junto com ele, só que o pastor hispano pastoreava o povo de língua hispana, enquanto ele estava com o povo de língua inglesa. E a igreja hispana já estava com seus 300 e poucos membros, quando esse pastor simplesmente saiu e levou todo mundo. Aí ele ficou cuspindo marimbondo. Ficou mal consigo mesmo. Entrou em crise tremenda. E depois ele conta como ele precisou trabalhar, por isso que esse livro é muito interessante, esse livro, porque como é que você vai lidar para que você não fique com raiva. Raiva você vai ficar, mas como você não sente ressentimento, porque o ressentimento mata. O ressentimento provoca doenças, e aí você tem que exercer o que Jesus falou para Pedro, perdoar o indivíduo. Quantas vezes você deve perdoar o cara que te traiu? Só 70 vezes, 7 vezes por dia. Não mais do que 490 vezes, só isso. E não tem outro jeito. Se eu fosse ficar ressentido, machucado, com pastores que sugam, quando se sente satisfeito, cai no mato. E não me dá nem satisfação. E eu já tive problema com meus filhos por causa disso. Teve um pastor que eu treinei na própria comunidade, e meu amigo, até hoje, continua sendo meu amigo, preguei na igreja dele agora, quando eu fui para os Estados Unidos. Pus ele na comunidade e ingenuamente, na minha mente, eu fui para a missão e eu disse assim, então é a igreja que está minha esposa, meus filhos, né? Então, quando eu estiver aqui, quando eu estiver viajando, eu vou lá na igreja, adorar lá, e quem sabe eu posso até auxiliar em alguma coisa. Aí eu vim para o Brasil, tirei umas férias, vim para o Brasil, vim ao Brasil naquela época, né? Vim ao Brasil, voltei, viajei, passei uns 2 meses sem ir na igreja. Aí teve um fim de semana que eu fui lá. Peguei minha esposa, sorridentemente, fazia 2 meses que eu não vi o pessoal, que eu tinha batizado todo mundo. Né? Chego lá, o que aconteceu? Aquele pessoal todo veio me abraçar. Óbvio. Pois eu discipulei, batizei, comi na casa deles, troquei fralda, fiz tudo. Aí durante a semana, ele me liga, diz, Pezinho, você está viajando? Não, estou aqui. Eu podia ir falar com você? Pode vir. Chegou no meu escritório, eu tinha um escritório, lá a gente chama de split level, embaixo assim, tinha a sala de televisão, escritório, aí subia a sala, depois os quartos. E ele chegou e bateu papo, sorridente e tal, disse assim, Pezzini, cara, eu preciso te falar isso. Eu não quero mais que você vá na igreja. Mas disse, por que, irmão? Ele falou, você viu domingo quando você foi lá? Cara, eu fiquei feito bobo lá, aquela gente se juntou ao seu redor lá, te abraçando, sorrindo, eu fiquei lá feito bobão. Eu não quero mais que você vá lá. Eu disse, tá bom. Ok, não vou. E foi muito difícil, porque você pode ir para uma igreja americana, o problema não é a língua, o problema é a cultura. Uma vez eu perguntei para um missionário que eu considero meu pai americano, ele foi missionário no Brasil por 33 anos, disse assim, Frank, eu tenho tanta dificuldade de orar em inglês, cara, por que será? Ele falou assim, Pezzini, deixa eu dizer uma coisa. E ele fala português sem sotaque. Ele diz assim, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu oro em inglês, eu oro com o meu coração. Quando eu oro em português, eu oro com a minha mente.
Ele diz, quando você vai adorar a Deus, é a língua do coração que adora a Deus. E eu tive que pegar minha esposa e ir para uma igreja americana. E minha esposa, ela se vira no inglês, mas o inglês não é tão bom. Lembra que nós fomos aprender inglês com 40 anos de idade. E foi muito difícil para ela. Só que meus filhos permaneceram lá na igreja. E meus filhos souberam, pai, por que o senhor não vai mais na igreja? Eu tive que contar para eles. E eles ficaram pé da vida. E eles ouviam certas críticas, né? Então, muitas vezes o pastor inexperiente acaba fazendo uma crítica a você, tentando, né? Aí um dia, meus filhos estavam lá em casa, um dia esse pastor teve um problema na igreja e precisou ir lá conversar comigo. Eu não perdi amizade com ele, confesso que não tive nada, ressentimento nenhum, eu entendi o ponto de vista dele. Só foi difícil a situação para mim. Aí ele estava lá, ficou lá e tal. Quando ele sai, ele sobe, meus 2 filhos estavam na sala. Aí ele cumprimenta, sorridente, Aldete, cumprimenta meus filhos e vai. Quando ele foi embora, meu filho olhou assim, pai, eu não consigo te entender. É muito difícil te entender. Esses caras cospem no Senhor. Esses caras proíbem o Senhor de ir na igreja. Esse cara fala mal do Senhor. Esse cara fala isso, fala aquilo. Agora, quando eles precisam, eles vêm aqui no seu gabinete. O Senhor atende eles como se nada tivesse acontecido, pai. Aí minha filha também ficou brava. Aí eu comecei a rir. Eu disse, filhos, vocês não acham que se eu o tratasse da maneira com que ele me tratou, eu seria igual a ele? Mas o que é que a Bíblia diz? Como nós temos que fazer? Então, nós sempre vamos ter pessoas nos traindo. Mas lembre, nós temos que amá-las e perdoá-las. Temos que tomar cuidado com o ressentimento. Se você, Ed Stetzer, que fala uma coisa, se você não quer ter problema, se você não quer enfrentar esses dilemas, é melhor você vender picolé na rua. Porque se você quer ser pastor, não tem outro caminho. É esse mesmo. Livre seu coração de ressentimento. Ama o seu inimigo, porque esta é a palavra de Jesus. Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Põe isso em prática. Esse é o caminho de Jesus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém?